Boa noite, amados. Que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos iniciando mais um culto online. Quero convidar a todos que já estão acessando, se você conhece amigos, familiares, membros da sua corda que não conseguiram ainda acessar, ajude-os para que todos possam participar ao vivo, participar juntos neste momento, cultuar ao Senhor juntos, cada um em sua casa, mas em um só corpo, como uma família, podendo glorificar esse Deus neste momento. Chame toda a tua casa, chame toda a sua família, aqueles que estão de visita também, chame ele para perto. Vamos estar orando ao Senhor, vamos estar entregando este momento ao Senhor, e que com muita alegria nós possamos louvar a Ele, porque Ele tem nos livrado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem alegrado o nosso coração, mesmo em meio a tempos de dificuldade, e que nós possamos glorificar esse Deus maravilhoso, que tanto cuida, que tanto nos ama e tanto nos livra de tantas coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos ficar de pé, fique de pé onde você está, feche seus olhos, entregue este momento ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, eu quero te agradecer, Deus, pelo privilégio de poder estar, Senhor, ó Pai, na tua presença. Senhor, ó Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor opera em cada lugar, que o Senhor, ó Pai, está neste momento, Senhor, ó Pai, em cada lar, Senhor, ó Pai, de cada família. Senhor, ó Pai, aquietando os corações, dando alívio, dando, Senhor, ó Pai, paz, dando, Senhor, ó Pai, alegria, Senhor, ó Pai, em meio às circunstâncias. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus zeloso, é um Deus amoroso, é um Deus Pai, que cuida dos seus, Pai, de uma forma especial. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Pai, por essa tarde e por essa noite que estamos, Senhor, ó Pai, iniciando, Senhor, ó Pai, de grande bênção, Senhor, ó Pai, na tua presença. E nós queremos neste momento, ó Pai, consagrar, Senhor, esse culto ao Senhor, consagrar esse tempo de louvor, o tempo de palavra, oração, Senhor, que tudo que aconteça neste lugar venha honrar e glorificar o teu nome. E onde quer que esse culto, Senhor, ó Pai, esse vídeo, essa transmissão chegue, que a tua bênção chegue neste lugar. Senhor, ó Pai, que o Senhor possa adentrar esses lares, essas casas. Senhor, ó Pai, que possamos ver um mover teu, totalmente teu, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, e nós queremos te honrar neste momento, em nome de Jesus, com nossas vidas, com nossas orações, com o nosso clamor, com o nosso louvor, Senhor, ó Pai, com a nossa dedicação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Salmo 91. E vamos estar lendo esse texto tão maravilhoso, que nos dá alegria, que nos dá força, que nos dá entendimento para passar pelo que estamos passando. Diz assim, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei
a minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Pela fé nesse Deus maravilhoso que nós cremos, nós podemos enxergar a saída, enxergar a esperança, olhando para esse Deus Todo-Poderoso, que está ao nosso lado todos os dias, cuidando de nós. Nós podemos ver, nós podemos tocar, nós podemos realmente entender aquilo que Ele tem feito por nós e ainda vai fazer. E que nós possamos declarar isso através deste louvor também, em nome de Jesus. Aleluia. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar. Você pode tocar. Pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé eu posso viver, pela fé eu posso viver. Pela fé não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho. Declare isso ao Senhor: não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, cantinho. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim.
Aleluia, Senhor. Pela fé, Senhor, nós podemos enxergar. Pela fé, Senhor, nós podemos ver. Podemos ver o Teu agir. Podemos ver, Senhor, o Teu tocar, o Teu ministrar, o Teu derramar. Pela fé nós podemos ver o Teu cuidado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio. E, Senhor, Pai, acrescenta a fé. Senhor, Pai, que nós possamos buscar em Ti, buscar na Tua palavra, para que essa fé cresça mais e mais e mais, Senhor. Para que, independente do problema, nós olhemos para Ele, Senhor, e possamos, ó Pai, ter convicção em Ti, total, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao Rei, ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Entregue a sua vida ao Senhor totalmente. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro, declara, Senhor, tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Aleluia. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador.
a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor, ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Oh, Jesus maravilhoso, toda honra, todo louvor a Ti, Jesus. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, aleluia, ao Rei dos Reis, ao único Senhor. Tu és o único Deus, o único Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Nós consagramos, ó Pai, esses louvores a Ti, Deus. Senhor, ó Pai, te peço a Tua bênção sobre cada um que está louvando conosco, Senhor. Que está, Senhor, ó Pai, entoando louvores, declarando essas palavras, declarando esse louvor, Senhor, dentro dos seus lares. Senhor, abençoa-os, Pai. Coloque os Teus anjos ao redor dessas casas, que eles possam louvar junto, ó Deus, em nome de Jesus. Que possamos sentir a Tua presença, que possamos, ó Pai, nos derramar diante do Senhor, que possamos, ó Pai, entender quão maravilhoso é estar em Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Santo, 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 santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eterno, santo, 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 soberano, justo juiz, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, ó Jesus. Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus desta igreja, Tu és o Deus deste povo. Jesus Cristo, Tu és o Deus desta nação, Tu és o Deus soberano nas nossas vidas. Santo, 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 a honra, a glória e o louvor sejam dados a Ti, ó soberano Senhor, ó Deus da glória, eterno, justo juiz, fiel e digno de receber toda a honra, todo o louvor. Senhor, de coração nos colocamos diante de Ti para pedirmos humildemente que o Senhor manifeste a Tua graça em cada lar, em cada família, em cada amado que se abre para receber esta noite a Tua porção. Senhor, e que seja um tempo de
reconciliação, um tempo de refrigério, um tempo de aceitação, um tempo de conversão, meu Pai, um tempo de salvação na vida das pessoas, porque todas as coisas o Senhor pode, e tudo é possível àquele que crê, e nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Amados, que o nome do Senhor seja glorificado, que a bênção do Senhor recaia sobre a sua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Obrigado por nos receber, obrigado por abrir as portas, por nos receber através desse link, dessa live. Estamos pelo Facebook. Compartilhe com os amados, para que mais gente possa receber a porção esta noite, e que você esteja muito atento à palavra. Deus tem algo tremendo para nós, que você possa se abrir, como a boa terra, a terra fértil, se abre para a semente, e que Deus fale ao seu coração de uma maneira diferenciada, em nome de Jesus. Todos vocês aqui de São Paulo, obrigado por estarem acompanhando. Vocês de fora também, sei que tem amados lá do Mato Grosso do Sul, de Minas, Rio Grande do Norte. Obrigado por isso. Paraná, obrigado. Lá de Santa Catarina temos alguns amados que nos acompanham. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma graciosa e grandiosa. Obrigado por nos receber, em nome de Jesus. Amados, gostaria de começar trazendo uma palavra rápida. Na verdade, eu quero fazer um agradecimento. Agradecer a você, meu irmão, minha irmã, você que atendeu o nosso chamado, atendeu o nosso apelo, e durante toda essa semana, esses tempos difíceis que estamos passando, você trouxe a sua primícia, você trouxe o seu item. Muitos amados vieram durante toda essa semana e trouxeram, atenderam o nosso pedido de socorro de domingo passado. E olha, conseguimos montar muitas cestas básicas e conseguimos atender muita gente. Obrigado de coração. Que Deus abençoe e multiplique muitas vezes mais na sua vida. E aqui também quero lembrar a você que se houver aí próximo de você algum amigo, algum colega que perdeu o trabalho, que perdeu o emprego, como isso tem acontecido de uma forma corriqueira hoje, infelizmente, né? Pastor, tem um amigo meu, tem um vizinho, tem um colega, tem um parente que não é da igreja, mas perdeu o emprego, está passando por luta, está passando por dificuldade. Será que há a possibilidade de darmos uma ajuda, uma cesta básica? É claro, meu amado, é claro que há. Então, você nos procure. Estamos aqui, eu e minha esposa, todos os dias, das 8h30 da manhã até a 1 da tarde, das 8h30 até as 13 horas, para atendê-lo, para socorrer esses que estão mais necessitados. E de coração, obrigado, porque a semana passada estávamos domingo à noite, apenas uma cesta básica para distribuir, já tínhamos distribuído as outras, né? Mas durante a semana chegaram várias e várias, e conseguimos atender a todos que nos procuraram. Todos que nos procuraram, e eu sei que Deus tem algo especial. Eu não esperava menos de você, amado. Eu conheço o teu coração e eu sei da tua fidelidade. O povo dessa igreja é um povo generoso. Obrigado por isso. E ainda recebemos doações em recurso financeiro para comprarmos mais cestas, e amanhã estaremos também comprando mais algumas. Então, se você tiver alguém precisando, você nos dê um alô e nós queremos ajudar. Amém? Essa é a primeira parte. E uma outra informação que eu quero trazer a você, e preste bastante atenção nisso: nós não queremos de maneira alguma colocá-lo sobre risco.
não queremos de maneira alguma que você passe por alguma dificuldade. Sabemos que estamos enfrentando um tempo de luta, uma pandemia, um vírus que mundialmente está atormentando famílias. Graças a Deus, estamos passando por este momento de uma forma bem firmada em Cristo, sabendo que Ele é a nossa segurança. Agora, surgiram alguns boatos, e eu digo boatos porque não passam disso, aqui em Marília. Um vereador aí da oposição, ele entrou com algumas lives, algumas notas na imprensa e no Facebook dele, né, no site de relacionamentos dele, dizendo que os pastores apertaram o prefeito teve uma reunião com os pastores, e aí então estaria aberta a igreja para os cultos presenciais. Amado, isso não é verdade. Isso não aconteceu. Nós velamos e prezamos pelo cuidado com as nossas ovelhas, e o presidente do Conselho de Pastores, nosso amigo pastor Vandir, é um homem muito responsável, e ele é o primeiro a tomar todos os cuidados e as cautelas. Nós que pertencemos ao COMPEM, Conselho de Pastores de Marília, estamos todos assim, todos conversando com as ovelhas através da live, enviando a você a nossa palavra, a palavra que vem do Senhor, né, através de nós, para que você possa receber a bênção do Senhor na tua casa. Cuide-se, fique bem, e tenho certeza que num período rápido Deus vai fazer as coisas acontecerem, e nós estaremos juntos novamente, presencialmente, podendo nos abraçar, podendo conversarmos, podendo adorar ao Senhor, todos juntos reunidos no mesmo lugar. Amados, não creia naquilo que estão colocando aí nas redes sociais, não é a expressão da verdade, ok? Amém. Vamos à palavra então? Vamos à palavra de hoje? E eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Marcos. Ora, estamos meditando sobre o Evangelho de Marcos desde o início do ano. João Marcos, ele escreve esse livro, já falamos e é bom lembrar, né? Muitos ainda não estavam nos acompanhando. É bom lembrar que João Marcos escreve esse livro para o povo romano, para o povo de origem romana, e por isso João Marcos escreve de uma forma diferenciada, porque o povo romano é um povo conquistador, um povo forte, um império poderoso na época. Você vê que Marcos é o livro mais conciso, o menor dos 4 evangelhos. Marcos fala de Jesus, né? Ele busca apresentar Jesus como um guerreiro, como um conquistador, porque ele está escrevendo para um povo assim, dessa forma, né? Traz características próprias da vida e do ministério e da obra de Jesus Cristo na terra, de maneira que Marcos apresenta Jesus como o grande conquistador. Jesus Cristo, o grande conquistador. O seu domínio sobre os ensinos, o domínio sobre as enfermidades, o seu domínio sobre os demônios, domínio sobre a vida, sobre a natureza, o domínio de Jesus sobre a morte. Jesus tem domínio sobre todas as coisas. Jesus Cristo, o servo obediente. Jesus Cristo, o servo sofredor. Jesus Cristo, o servo triunfante. Oh glória! O conquistador da morte, aquele que venceu e vivo está, ressurreto, cuidando da sua igreja e abençoando o seu povo. Está aqui conosco, e está aí no seu lar, e está aí onde você está,
Não tenha dúvida disso, porque Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Se você está acompanhando os nossos cultos, você pode notar que nós temos falado da vida de Jesus, temos procurado ensinar sobre a vida de Jesus, focado no Evangelho de Marcos. O livro de Marcos, que nos traz Jesus como o líder, o grande líder, Jesus como o implantador do reino de Deus. Jesus, o Deus que se fez homem, para a justificação do próprio homem, morreu na cruz por nós. Jesus, o grande mestre, que abre o céu para o seu povo, ensina a cada um. E a semana passada nós falamos sobre Jesus, o conquistador da tempestade. Você se lembra? Porque Jesus está no controle. Hoje vamos falar um pouco mais sobre os atributos do Senhor Jesus. E o atributo que nós vamos usar hoje, que nós vamos falar sobre ele hoje, está no livro de Marcos. Abra aí capítulo 5, verso de 1 até 20. Jesus, o libertador. Oh, glória a Deus. Jesus, o libertador. Marcos capítulo 5, verso de 1 a 20. Vamos ler na NVI, Nova Versão Internacional. Amém? Todos acharam? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Pequeno parênteses aí, em uma outra versão, traz Gadarenos. Gerazenos, em outra versão, Gadarenos. Mas não importa, porque eram cidades da mesma região, do outro lado do Mar da Galileia. Haviam várias cidades, uma região com várias cidades. Então não tem problema, é a mesma região. Quando Jesus, verso 2, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: "Que queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus, que não me atormentes." Ora, aquele que atormenta não queria ser atormentado. Pois Jesus lhe tinha dito, verso 8: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos."
para que entremos neles. Verso de número 11 agora. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina ali próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E agora o 13. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de 2.000 porcos, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus para que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Meu Deus, que situação terrível daquele homem, não é? Que situação maldita. Um homem acorrentado pelas mãos, pelos pés. Um homem que morava no cemitério, no meio dos sepulcros, e nem mesmo aquelas correntes, aquelas cadeias podiam segurá-lo, porque ele arrebentava, ninguém podia dominá-lo. Os demônios que o possuíam eram muito fortes, o deixavam forte, e assim ele vivia no cemitério e nas colinas, no meio dos porcos, não é? Porque os porcos estavam pastando em uma das colinas, naquelas colinas. Você pode imaginar uma situação dessa? Alguém que vive dentro de um cemitério, alguém que vive no meio dos porcos, e que olha para um lado e que olha para o outro, e não vê a menor saída, não vê a menor forma de solucionar o problema. Assim era a vida daquele homem. Amados, vamos entender um pouco melhor, porque o texto nos traz muitas informações. Então eu quero compartilhar algumas coisas aqui com você, para que a gente possa esclarecer alguns pontos e caminharmos. Aquele homem era possuído por demônios. Possuído por demônios. Demônios são anjos. Anjos caídos. Demônios são anjos que se rebelaram contra Deus, contra o Deus Altíssimo. Demônios são anjos que manifestaram ou tentaram manifestar uma autossuficiência diante do Criador. Demônios são anjos que foram expulsos da presença do Pai, expulsos da presença de Deus pelo seu orgulho, pelo seu ímpeto, pela sua rebeldia. Foram expulsos da presença de Deus e
vieram para este mundo. Vieram para este mundo. Ora, rebeldia, autossuficiência, orgulho, arrogância. Em que isso difere dos homens? Qual a diferença? Porque o que nós vemos hoje na humanidade é isso, né? Pessoas arrogantes, pessoas que são rebeldes à palavra de Deus, que não creem em Deus e não confiam em Deus e são autossuficientes, entendem que eles mesmos podem agir por sua conta, quando toda a nossa dependência tem que estar em Deus, tem que estar no Pai, em nome de Jesus. Amém? Pois muito bem, amados, existe uma diferença entre os anjos e os homens. A diferença é que Deus criou os anjos em um determinado número. Deus criou os anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. O número, quem sabe? Somente Deus. E os anjos se rebelaram, foram expulsos da presença de Deus. Demônios estão por aí. Só que ocorre o seguinte: eles não se procriam, eles não se reproduzem, eles não têm um corpo físico, eles não podem morrer, são espírito, não podem morrer. Os mesmos anjos que foram criados há milhares de anos atrás estão por aí até hoje, infernizando a vida das pessoas. Esses que são caídos, os anjos caídos eu estou falando, os anjos caídos, é claro, os demônios. E para eles, amados, preste atenção nisso, não existe perdão. Para os anjos caídos, para os demônios, não existe o perdão de Deus. E qual a diferença? Por que para o homem existe o perdão de Deus e para os demônios não existe? Eles sabem disso, viu? Eles sabem que não existe o perdão de Deus para eles. E por isso eles procuraram Jesus e disseram: o Senhor veio nos atormentar? E num outro texto lá em Mateus fala: antes da hora, antes do tempo. Porque o homem, amado, foi criado à imagem do Deus Altíssimo. Os anjos não. Os demônios não são a imagem do Deus Altíssimo. Se você vê em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem recebe o perdão de Deus e recebe a salvação quando ele se arrepende do pecado. Aí ele está perdoado. E um outro motivo, um outro ponto importante é que a queda do homem lá atrás, de Adão, aconteceu pela tentação produzida, orquestrada e arquitetada pelo diabo, por Satanás. Ou seja, o mal está nesse ser celestial, nesse ser espiritual. E o homem foi vítima da tentação, se deixou seduzir por uma tentação externa. Os demônios são os protagonistas do mal. E o próprio Jesus diz lá em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Ora, se ele é o pai, ele é o criador da mentira, não é? Ele que iniciou a mentira, ele que iniciou todo o mal, todo o engodo, e por isso ele foi expulso da presença do Senhor, e por isso para ele não há perdão.
porque ele é a essência do mal. O apóstolo Paulo cita o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4: as armas com as quais lutamos não são carnais, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí, em Efésios 6,12, ele explica esse ponto. Ele diz assim: porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então está aí. E desde aquele tempo, quando esses anjos foram expulsos do céu, demônios estão nesse mundo, desde milhares de anos, e odeiam a tudo o que Deus ama. Eles se opõem a tudo o que é de Deus. Por isso, o diabo e os seus anjos caídos me odeiam. Por isso eles te odeiam. Mas eles não podem tocar em nós, porque o que está em nós é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, e esse nos protege, nos livra de toda cilada, de toda armadilha do diabo. Amados, aquele homem que vai se encontrar com Jesus era uma dessas vítimas dos demônios. E eu pergunto a você: quanto vale uma vida para Jesus? Quanto vale uma vida para Jesus? Observe o seguinte: um dia antes desse embate com os demônios, Jesus se desgasta ensinando as multidões e os seus discípulos na praia, você se lembra? Falando sobre o reino de Deus. Depois, ao anoitecer, ele está no barco, ele pede aos seus discípulos que o atravessem, que o levem para o outro lado, e tira um soninho e dorme no barco, de cansado que estava. E aí vem uma tempestade, vento, ondas bravias no meio do mar da Galileia. Então ele manifesta o poder sobre a natureza. Uma travessia tumultuada, difícil, e agora ele desembarca em Gadara, na região dos Gadarenos, ou dos Gerazenos, do outro lado do mar da Galileia. E ali ele chega exatamente no cemitério. Jesus chega na região e desembarca num cemitério. E Gadara é uma das 10 cidades da região de cultura grega, chamada Decápolis. Eu tenho o nome delas aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para passar para você. Vamos ver se minha pronúncia vai ser boa aqui. Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pelá, Damasco, Canata, Dion, Abilá, Gadara e Hippo. 10 cidades que eram habitadas por pessoas, por povos gregos, uma cultura grega dominante ali. E Jesus desembarca numa dessas cidades, no cemitério. E quando Jesus desembarcou, o homem veio na sua direção, o homem com o espírito imundo. Ele sai dos sepulcros, ele sai do meio dos sepulcros e vem na direção de Jesus. Verso 2: era um homem horrendo, possuído por muitos demônios, e que, imagina isso, sai do meio dos túmulos do cemitério
e vem para ali, para a praia, para a beira ali, de onde Jesus está descendo, e vem ao encontro do mestre. Aquele homem era atormentado, aquele homem que era preso por correntes, aquele homem que vivia gritando e se cortando. Olha só verso 5, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Noite e dia, noite e dia, que desespero. E no momento em que Jesus o vê, no momento que Jesus se depara com esse endemoniado, qual a atitude do rei? Qual o sentimento de Jesus Cristo? Medo? Qualquer um ali teria, né? Pavor? Tristeza? Pânico? Não, amados. Jesus sentiu amor. Jesus amou aquele homem. Jesus amou aquela vida sofredora. Jesus amou aquele homem que ninguém dava nada por ele. Escravizado pelo diabo. Quantos estão sendo escravizados? Quantos estão passando por momentos de penúria, trevas, escuridão? E nós, querido, somos luz e podemos mostrar o caminho para essas pessoas. Nós somos a luz que eles precisam ver, que eles precisam receber, e nós precisamos iluminá-los. Os demônios confrontam Jesus, são expulsos por ele, e o homem fica liberto. Oh glória! E o homem recebe uma oportunidade tremenda. Para isso Jesus veio, meu irmão, minha irmã. Para isso Jesus veio a esse mundo, para nos dar a liberdade, para libertar o homem da sua escravidão, da sua prisão interior. O pecado, ele gera a prisão na alma do homem. O pecado gera dor e submete o homem à escravidão. Mas o Senhor, Ele vem para nos libertar. Jesus, o libertador. E esse é o tema de hoje. Jesus, o nosso libertador. O conquistador de demônios. Alguns pontos que eu quero meditar rapidamente com você. Alguns momentos que a gente pode notar nessa passagem. E o primeiro momento é Jesus libertando o homem dos espíritos malignos que o estavam possuindo. Quando ele viu Jesus de longe, verso 6, correu e prostrou-se diante dele. O homem veio e prostrou-se diante de Jesus. Os demônios, falando a Jesus, perguntaram em alta voz, verso 7, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Olha os demônios rogando por Deus, porque Jesus havia dito a eles: saia desse homem, espírito imundo. Aqui Jesus manifesta o seu poder sobre os espíritos malignos. Nós não precisamos ter medo de demônios, não precisamos ter medo de espíritos malignos, porque
Jesus Cristo que habita em nós, através do Espírito Santo de Deus, é mais poderoso do que todos. Aleluia. O homem prostrou-se diante dele. E era um monte de demônios, amados. Era uma legião que estava infernizando a vida daquele pobre. Verso 9. Então perguntou-lhe Jesus: qual o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. Olha a palavra que ele usa, legião. Amados, legião é um agrupamento do exército romano. É uma unidade, a maior unidade do exército romano, que pode chegar a 6.000 homens, e é comandada por um general. Legião é um grande mover do exército. No ano 70 depois de Cristo, General Tito, com a sua legião, entrou em Jerusalém e acabou com tudo. Legião. Do exército romano. São soldados muito bem treinados, muito bem equipados. Eram soldados disciplinados e organizados. E dependendo da violência do comandante, que era o general, era também a violência da legião. Tinha legião que onde passava arrasava com tudo. Matava, destruía, fazia escravos, levava homem, mulher, criança preso, não queria saber. Uma legião causava terror onde passava. Cidades sofriam com isso. E o exército romano tinha muitas legiões. Observe que nós falamos no começo que Marcos foi escrito para os romanos. Então aqui ele usa uma palavra romana, ele compara os demônios que estavam naquele homem de legião. Exatamente uma unidade do exército romano. Com certeza os romanos entenderam isso muito bem, porque eles sabiam o que era uma legião. Sem piedade. Assim agia a legião romana. Sem piedade. Assim agia os demônios naquele homem. Sem piedade. Assim age até hoje os demônios na vida das pessoas. Sem piedade. Tirando família, tirando bens, tirando a vida. Quantos suicídios temos visto? E você acha que isso vem de onde? Amado, isso vem do inferno. Confundir as emoções, confundir os pensamentos. Acaba com a pessoa, destrói relacionamentos. Sem piedade. Mas eles encontram um valente mais poderoso. Quando chegam perto de Jesus, eles não suportam, e eles têm que se dobrar, e eles têm que se prostrar, e eles têm que se render, porque o Rei dos Reis estava ali, o soberano, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Estava ali para socorrer aquela vida, e implorava a Jesus, verso 10, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. A pessoa possuída por demônios, amados, só pode ser liberta pelo poder de Jesus Cristo. Não há outra forma. Não é jogando sal grosso, não é passando na montanha de sal, não é jogando o óleo ungido. Não, a pessoa endemoniada só vai ser liberta pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Creia nisso. Ele é o nosso libertador. E aqui nós vamos para o segundo momento de Jesus Cristo, quando Ele liberta aquele homem que
ele liberta aquele homem do seu isolamento. Aquele homem vivia no isolamento, amados. Aquele homem vivia sozinho no cemitério, violento. Aquele homem vivia nas montanhas. Aquele homem era uma persona não grata no meio do povo. Você já notou isso? Você já notou isso? Às vezes, você vê pessoas que se isolam, pessoas que não têm relacionamentos, pessoas que se afastam de tudo e de todos, e que procuram os seus próprios interesses. Aquele homem vivia isolado, vivia afastado, vivia sozinho. Uma grande manada de porcos, verso 11, estava pastando numa colina ali próximo. E os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. Vocês querem ir, vão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. 2.000 porcos. Sabe quanto é isso? Eu nunca vi uma manada de 2.000 porcos. Você já viu? Acho que difícil, né? 2.000 porcos. Qual o espaço físico que eles precisam para viver? Como eles se alimentam? 2.000 porcos. Amados, uma coisa eu sei, é muito porco, né? É muito porco. Eles, com certeza, ocupavam um espaço enorme, porque o verso 11 diz assim: estavam pastando numa colina, ali próximo, numa montanha. Imaginem a cena: 2.000 porcos se atirando precipício abaixo para o mar da Galileia, um após o outro, os porcos se atirando, os porcos vêm correndo e se jogando. Amados, não é meia dúzia, não são 10, não são 20 porcos, são 2.000 porcos que se atiraram. Com certeza não foi uma cena bonita. Para os demônios, porcos e pessoas são a mesma coisa. Ah, você vai expulsar nós dele? Manda para os porcos. Eles não estão nem aí com a vida do ser humano. Quando os demônios entram na vida de uma pessoa, ele faz isso. Ele destrói o seu íntimo, ele destrói as suas emoções, ele destrói a sua casa, ele destrói a sua autoestima, ele destrói a sua aparência. A pessoa não se preocupa mais com limpeza, não se preocupa mais com higiene, não se preocupa mais com cuidados pessoais. Se torna uma pessoa porca. E por isso, alguns dizem: está com espírito de porco. Já ouviu essa frase? Está com espírito de porco. Aquela criança parece que tem espírito de porco. Amado, não fale isso. Você vai taxar uma criança de endemoniada. Não faça isso. Para, menino, parece que está com espírito de porco. Não faça isso. É assim que os demônios destroem a vida de uma pessoa, destrói os laços, os relacionamentos. É assim que os demônios matam uma pessoa, colocam tristeza no coração, colocam angústia. Muitos ficam possessos. Outros tantos oprimidos, opressão maligna. Mas o demônio, ele vai fazer questão de te isolar. Isolar de tudo, até você achar que não tem mais jeito, que não há mais saída para você.
Amado, mas eu quero lhe dizer que há jeito, há saída. Mesmo que você desistir da sua vida, Jesus Cristo não desistirá jamais. Mesmo que você se entregar, mesmo que você achar que não tem mais solução para você, eu quero dizer para você esta noite, em nome de Jesus, que Ele te ama. Jesus Cristo te ama e Ele morreu por você. Existe saída, existe solução, existe amor, existe vida, e vida em abundância. Por isso não se entregue, não se deixe levar. A sociedade local havia abandonado aquele homem, não tinha mais jeito, acorrenta, ele quebra, prende, ele escapa, larga para lá, deixa viver a vida dele. Conhece pessoas assim? A família tenta uma vez, tenta outra, e aquela pessoa não se endireita, não se apruma, não quer, por causa de um vício, por causa de uma mágoa, por causa de um ódio, por causa de uma falta de perdão. Amados, eu vi pessoas minguando, já vi isso, por falta de perdão, e o demônio aproveita da vida dessas pessoas. Abra o seu coração para o perdão. O perdão é divino, o perdão ele é purificador, o perdão é maravilhoso. Alivia a alma. Mas a pessoa não quer, e em consequência disso, ela vai se fechando, cria barreiras, ao ponto da própria família largar para lá. Ah, não tem mais o que fazer? Larga para lá. Os familiares se afastam, os amigos, as pessoas mais próximas vão se afastando, e a tendência é o isolamento, ficar sozinho, em casa, em hospitais ou em qualquer outro lugar. Amados, esse homem se isolou em um cemitério. Veja onde chegou a situação desse ser humano. Isso aconteceu, é verdade, é palavra de Deus. Se isolava nos cemitérios, morava, dormia ali entre os sepulcros, quando não estava no meio dos porcos nas colinas. Mas ao encontrar Jesus, tudo muda. Jesus é a vida, Ele é a purificação, a limpeza, a nova oportunidade, amado. Jesus Cristo, Ele é o poder. Jesus Cristo, Ele é o nosso libertador. E aquele homem fica liberto. Aquele homem, ele tira aquele ranço, aquele sentimento ruim, aquela angústia, aquele sofrimento, aquela solidão. Já não está mais sozinho, porque tem alguém por ele. O Rei dos Reis está com ele. Aleluia. Agora eu posso ver uma oportunidade se aclarando na minha vida. Posso ser reintegrado ao convívio social, ao convívio familiar. Posso fazer parte de alguma coisa. Você pode. Basta você querer e se entregar ao Rei, ao Senhor Jesus. Verso 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver. O povo não acreditou. O povo foi ver o que havia acontecido. Não, aquele lá não tem mais jeito. Aquele lá está excluído. É impossível o resgate. Amado, não é impossível. Quando há Jesus, não há impossível. Aleluia.
Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado ao lado do rei, vestido, porque devia andar nu, devia andar com vestes rotas, vestido e com o seu juízo perfeito. E ficaram com medo. Ficaram com medo, porque as pessoas têm medo daquilo que elas não entendem. As pessoas têm medo daquilo que elas não podem compreender. Vocês se lembram, semana passada, dos discípulos no barco? Quem é esse que até os ventos e os mares o obedecem? Ficaram com medo, porque viram ali alguém que era mais poderoso do que os demônios. O rei, a grande autoridade nas regiões celestiais. Oh glória, obrigado Jesus por olhar para mim e por me escolher. Obrigado Jesus por botar os seus olhos em cada um desses amados que está nos assistindo e dizer: você é meu, venha para mim, filho amado, filha amada. Obrigado por nos escolher, Senhor, e nos tornar parte da tua igreja. E os que tinham visto o que acontecera, contaram como aquele endemoniado foi liberto. E o que aconteceu com os porcos que eles pularam dentro do mar. Ora, e aí vem o terceiro momento. O terceiro momento de Jesus na vida daquele homem. Jesus liberta aquele homem da sua falta de propósito. A vida dele não tinha propósito. A vida dele não tinha mais valor. Não tinha nada. Era um andarilho, perambulando. Quando Jesus estava entrando no barco para ir embora, porque o povo pediu para Jesus ir embora, não entenderam, ficaram assustados, ficaram com medo e pediram para Jesus ir embora. E nesse terceiro momento, nós vemos algo tremendo também. Jesus deu um propósito para aquela vida. Jesus estava entrando no barco, verso 18. O homem que estiver endemoniado, suplica-lhe para que deixe ir com ele. Senhor, me deixe ir com o Senhor. Senhor, me deixe ir contigo. Eu vou segui-lo, eu quero te seguir. Jesus não permitiu. Não, meu querido, não, meu amado. Eu preciso de você aqui. Jesus não permitiu, mas disse: vá para a sua casa, volte para a sua casa, vá para a sua família, volte para a sua família, vá para o seu lar e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Amados, quanta misericórdia Deus já teve de nós. Amados, quanta misericórdia Deus já teve de mim. Quantas misericórdias Deus já teve de você. Olhe para você, olhe para a tua situação, para os teus amados, para a família. Amados, nós estamos vivendo um momento de misericórdia de Deus intensa. Quantas mortes por dia, quantos estão pegando esse coronavírus, e na tua casa, e na tua família. Deus tem tido misericórdia e Deus tem cuidado. Não reclame, não murmure, agradeça. Agora, liberto, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, aquele homem pede para ir com Jesus. Mas não, Jesus dá um propósito tremendo para a vida daquele homem. Não quero que você venha comigo. Vá para a tua casa, vá rever a tua família. Com certeza ele tinha família, porque Jesus manda ele ir para a família, e Jesus sabe todas as coisas. Vá procurar um trabalho. Amado, vá viver. Deixe essa depressão de lado. Deixe essa angústia que
insiste em atrapalhar o teu coração e viva generosamente. Foi resgatado das trevas. Anuncie para os outros a luz de Cristo. Foi resgatado do submundo. Deixa brilhar em você a luz do Rei. Fale o que o Senhor fez na tua vida. Fale o que o Senhor fez na tua vida. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, diz o Senhor Jesus, expulsarão demônios. Em meu nome, diz Jesus. Então é em nome de Jesus. O que eu lhe pergunto, amado, Jesus foi fazer do outro lado do Mar da Galileia? O que Jesus foi fazer naquela região? Que ele chegou lá, desembarcou, o homem veio, ele expulsou os demônios, aí chegou, os demônios foram para os porcos se precipitaram no mar, aí o povo chegou, pediu para Jesus ir embora, ele entrou no barco e voltou. O que Jesus foi fazer lá? Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Quanto vale uma vida para Jesus? Jesus foi lá por causa deste homem. Jesus atravessou o mar, Jesus atravessou uma tempestade, Jesus foi para aquele lugar enfrentar demônios, por amor àquela vida. É o que vale uma vida para Jesus, vale tudo. A minha vida e a sua vida, amado, valeu a vida dele. Ele morreu para que nós pudéssemos estar aqui. Libertou um homem, foi salvar alguém que estava aprisionado. Foi dar propósito à vida daquele homem, daquele ser humano, criado por ele, a sua imagem, tal qual a sua semelhança. Dar propósito. Amado, ele foi conquistar um missionário. Ele foi conquistar um grande missionário. Você quer ver? Para quantas pessoas você já pregou o Evangelho? Para quantos lugares você já foi? E em quantas cidades você já anunciou o nome de Jesus Cristo? Olha o verso 20. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Quantos ficaram admirados? Todos. Porque quando você manifesta a graça, quando você fala do poder sobrenatural de Jesus, a pessoa vai ficar admirada. Mas nós não queremos eles apenas admirados. Nós queremos que eles também venham para o Evangelho e que eles se convertam dos seus maus caminhos e que se arrependam e que se entreguem ao Senhor. Esse homem se tornou um grande missionário nessas 10 cidades que eu citei aqui. Naquela região toda, ele andava pregando a palavra e dizendo o que Jesus tinha feito por ele. Meu amado, não se cale. Amada irmã, o que Jesus fez por você? Ah, pastor, Jesus fez tudo por mim. Então, compartilhe isso com outros. Compartilhe isso com os teus irmãos. Compartilhe isso na tua casa, na tua família. Viva intensamente cada dia com Jesus Cristo. Vá para a presença do Pai
coloque-se de joelho. Não precisa ser agora, depois você faz isso. Você e o Pai. No momento que você entender mais propício para você. No lugar da tua casa que você achar melhor. Coloque-se de joelho, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, me usa. Como o Senhor usou aquele homem que era um endemoniado. Senhor, eu não sou endemoniado. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usada pelo Senhor. Coloque-se de joelho ainda hoje, ainda esta noite, e deixe o Senhor falar com você. Amado, na quarta-feira na corda, quero convidá-lo também, pela internet, pelo link. Não sei como o seu líder de corda está se comunicando com você. Quero pedir aos líderes de corda que não deixe ninguém de fora. Se comunique com seus liderados. Reúnam-se virtualmente e falem da palavra e manifestem uns aos outros a bondade do Senhor. Supervisores, converse com seus líderes, auxilie-os, porque nós temos convicção que Deus quer alcançar através das nossas vidas muitas outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma oração aqui e quero que você, daí da sua poltrona, daí da sua cadeira, daí da onde você está, você repita comigo esta oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se não quiser falar em voz alta, não precisa, mas eu vou conduzi-lo nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que andei aprisionado pelo pecado, mas agora, Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. No meu coração, eu creio que Tu és o Filho de Deus. E com a minha boca eu quero confessar agora que o Senhor veio a esse mundo, que o Senhor morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para a minha salvação. Senhor Jesus, neste momento eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, entre na minha casa, entre na minha vida. Eu quero te servir. Abençoa, Pai, a minha família. Abençoa, Pai, os meus vizinhos. Abençoa em nome de Jesus, Pai, cada um dos meus colegas. E me dê, Senhor, a oportunidade de poder compartilhar com outros a Tua palavra, o Teu Evangelho, Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Me capacita para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar com mais um louvor? Podemos, pastor? Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Obrigado por isso, Pai. Mesmo assim se entregou, Se importou comigo. Impressionante, infinito, ousado Amor infinito pela tua criação. Oh Senhor, glorificado seja o teu nome por nos dar essa oportunidade de vivermos pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque vivemos. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Num país que nos permite termos a tua palavra. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Abençoa, Senhor, os nossos governantes. Não tinha valor, mas tudo pagou por Abençoa, mim. Senhor, as nossas autoridades. Tem sido tão, tão bom. Derrama temor no coração do homem, Pai. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Derrama temor no coração do presidente. Abençoe-o. Derrama temor no coração de cada governador, Não posso comprar, de cada prefeito, nem merecê-lo, de cada autoridade constituída pelo Senhor. E abençoa o teu povo, Senhor. Dissipa toda escuridão, dissipa todo medo, e nos afaste, ó Pai querido, do maligno. Nos livra do mal e dá-nos a tua soberana graça. Traz luz para as sombras, Tu és a luz. escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Quebra os corações de pedra, Senhor. Traz luz para as sombras, Traz, Pai, escala as montanhas pra me encontrar. que a tua luz brilhe nos corações. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Tira todo o engano do coração humano, Senhor. Traz luz para as sombras, Traz, Senhor. escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, Oh, glória. destrói as mentiras. Toda honra e toda glória a Ti, Jesus. Alcança os meus irmãos em casa, Senhor. Traz luz para a vida deles. Derruba, Senhor, todas as muralhas, todos os obstáculos, Senhor. Desfaça todos os obstáculos que têm impedido esses amados de caminharem adiante. Precisamos de Ti, Senhor. Cura enfermidades, liberta os cativos, socorre o aflito, Jesus. Aleluia. Nem merecer, mesmo assim se
entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Como é bom saber isso, né, igreja? Como é bom viver esse amor infinito, ousado. Vai à frente de batalha, nosso general, Cristo Jesus. Não se dobra diante das dificuldades, não desiste, não para no meio do caminho, mas está conosco, porque Ele prometeu, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E creia nisso, Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco. Traz-nos para as sombras, Aleluia. escala as montanhas, pra mim. Dissipa todo o pânico, Senhor. Abençoa a comunidade. Derruba Afasta, as Senhor, muralhas, esse vírus, destrói as e que mentiras possamos entrar pra mim. na fase final em nome de Jesus. Que possamos viver dias onde pessoas vêm correndo se prostrar diante de Ti, como aquele homem fez. Que o Senhor receba o nosso louvor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a esperança, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós hoje e sempre, até a volta de Cristo Jesus. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesse lugar. Glória ao nome do Senhor. Deus te abençoe. Uma ótima semana, amados. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.